Bom, vamos lá, o assunto é complexo, eu vou voltar um pouquinho ali na origem do assunto para todo mundo entender. Então, lá atrás, o Scarpa fez um investimento em criptomoedas por meio de uma empresa chamada Excellent, e na hora de ele receber o rendimento esperado, ele não recebeu, e ele também não conseguiu resgatar o dinheiro investido. Aí ele foi para a justiça cobrar 6 milhões e 300, isso em valores iniciais, dessa empresa, Excellent, e também de uma empresa do William Bigode. Por que do William Bigode? Ele alega que a empresa do William Bigode foi quem indicou a Excellent para ele fazer o investimento. Aí, em março, a justiça chegou e falou assim: olha, tem aí umas pedras preciosas que a Exxon diz que são de garantia, são alexandritas, que servem como garantia de que ela vai pagar todo mundo. Então, essas pedras estão bloqueadas, elas ficaram guardadas numa empresa de seguro chamada Securo, já estavam lá, né? A Exxon tinha colocado essas pedras lá. Então, a justiça falou: olha, fica aí, não mexe nisso. Só que no último dia 13, os advogados dessa empresa Securo chegaram para a Justiça de São Paulo e falaram: olha, as pedras não estão mais comigo, porque a Polícia Federal veio aqui a pedido da Justiça Federal do Acre e levou as pedras embora. E aí o que estava complicado ficou mais complicado ainda. Todas as partes tentando entender o que acontece agora, por que essas pedras foram levadas. O advogado do William entrou com um pedido na Justiça de São Paulo pedindo para que ela, olha, fale lá com o pessoal da Justiça Federal do Acre para explicar por que essas pedras foram levadas. E assim, a importância dessas pedras é justamente por conta da garantia. Eventualmente elas serviriam como garantia. Só que o caso é tão enrolado que a Excellent fala que elas valem, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola, são 500 milhões de dólares, né? E aí que daria para pagar todo mundo. Só que acontece o seguinte, ela apresenta à justiça uma nota fiscal que mostra que ela comprou esse lote de pedra, cerca de 20 quilos, por 6 mil reais. Então, sim, a justiça precisa dessas pedras aqui para fazer a perícia, para falar, ó, isso vale, isso não vale, quanto vale. E aí, com elas indo para o Acre, complicou mais ainda. Então, é uma situação que já era complexa e agora ficou pior ainda. Caramba, PVC é uma loucura, né? Porque o que você vai falar sobre um caso desse? É tristeza para todo lado, né, PVC? O que o Scarpa falou, que perdeu toda a economia dele. Ou grande parte da economia dele. A discussão tem que ser na justiça, não tenho que pensar, só saio dessa lição dizendo que não investirei em criptomoedas. O Perrone, e tem próximo passo? Existe prazo para as coisas? Como é que isso anda? Bom, é assim, agora o próximo passo é o juiz, era uma coisa que ele já poderia ter feito, o juiz aqui em São Paulo, o próximo passo é ele responder a esse pedido, se ele vai, provavelmente ele vai pedir explicações lá para a Justiça Federal do Acre para se inteirar do processo. Esse processo que gerou a apreensão pela Polícia Federal, ele está em segredo de justiça, então ninguém sabe o que aconteceu ali. Agora, conversando com advogados e tal, assim, todos falam o seguinte, não vai, essas pedras, mesmo indo para o Acre, elas podem servir de garantia em mais de um processo. Então, teoricamente, não é um problema, não seria um problema, né? Mas a gente tem que esperar isso, o próximo passo deve ser o juiz se posicionar em relação à apreensão das pedras, ele pode pedir não só explicações, né? Ele deve pedir primeiro as explicações, mas depois ele pode pedir para as pedras serem devolvidas. Então, eu acho que esse é o próximo passo, mas assim, cara, coisa tão enrolada, que tem um monte de pedido paralelo ali. Então, é o tipo do processo que você tem que ficar olhando todo dia, porque quase sempre tem novidade. É tão enrolado, só de você ter um ativo que varia entre 6 mil reais e 500 milhões do que comprou e do que dizem que vale, já dá para entender o tamanho da complexidade do assunto. É isso, Perrone, algo a acrescentar? Só para lembrar que, independentemente disso, tem um outro processo movido pelo Mike, que também alega que teve prejuízo da mesma forma. Só para lembrar isso. Os atletas envolvidos são o William, claro, o Scarpa e o Mike. Há mais alguém? Não, que eu saiba, não conheço, tenho conhecimento só desses dois processos.